A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e neste vídeo eu vou comentar a lição número 8, que traz como título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bem, você que acompanha o EBD em Foco sabe que nós temos aí 2 vídeos por semana comentando a revista, a nossa lição. E o primeiro vídeo é com slide comentando cada tópico e subtópico de forma detalhada. O segundo vídeo é o vídeo de destaque. No vídeo de destaque eu vou destacar alguns pontos. Eu sempre destaco alguns pontos, algumas coisas que deixaram assim um pouco de dúvida. Os irmãos comentaram no primeiro vídeo, me mandaram mensagem no WhatsApp. Eu junto essas dúvidas e tiro as dúvidas no vídeo de destaque. Gostaria de pedir desculpas por não ter postado o vídeo de destaque semana passada. Tive um problema técnico e não consegui fazer o vídeo. Mas o nosso compromisso é toda semana postar 2 vídeos para que você possa ter um conteúdo completo, tirar todas as dúvidas e ministrar a sua aula aí com excelência. Lembrando que mesmo na pandemia dá para você ministrar aula, dá para fazer online, grupo no WhatsApp, dá para você aí usar os mais diversos meios para continuar em contato com seus alunos. Tenho recebido diversos testemunhos de professores que continuaram ministrando aula, mesmo diante das dificuldades, e o resultado é excelente. Então não desanime, continue aí firme nesta caminhada. Bem, nesta aula eu vou comentar aqui alguns tópicos. E você, independente do meio que você está usando para ministrar a aula, ou quem sabe você está aqui só para aprender, né, o conteúdo, você seja um aluno e quer aprender mais do conteúdo, você não pretende ministrar, né, você vai aprender aqui alguns tópicos. Só mais um aviso, que teve um vídeo que eu falei da nossa revista do 3º trimestre, por como a CPAD não vai publicar. O EBD em Foco reuniu a equipe e nós resolvemos fazer aí uma revista independente com conteúdo novo para você que é professor da EBD ou pastor, superintendente e quer algo novo. Nós vamos fornecer esta revista. Vou afastar aqui, eu colocar aqui do lado para você ver. Aqui o nosso tema vai ser sobre escatologia. Vamos abordar aí sobre toda a questão da escatologia, mostrando toda a divisão, o que vem em cada etapa, o que vai acontecer em cada etapa, de forma detalhada, fundamentado na Bíblia Sagrada e na doutrina da Igreja Assembleia de Deus. Então você que é professor da EBD e quer algo novo para o 3º trimestre, pode entrar em contato conosco que nós temos esse conteúdo. Bem, vamos lá, né? Vamos aqui na nossa revista. Nossa revista vai usar passagens de Efésios, capítulo 2, 20 e até o 22. Né? São aí apenas 3 versículos e depois Mateus 7. Aqui a revista ela vai apresentar Cristo como a pedra de esquina ou a pedra fundamental, a pedra mais importante numa construção. Surgiu algumas dúvidas com relação ao local desta pedra, porque quando a gente pesquisa na internet, às vezes ela vem embaixo, né, na construção, a construção para cima, ela está bem aqui no canto embaixo. E tem vezes que a gente pesquisa, tem um arco e ela está em cima. Então surgiu essa dúvida, onde ficaria esta pedra? É porque depende do formato da construção. Se for um prédio, uma casa, aí a pedra de esquina, a pedra fundamental, ela ficava bem no canto mesmo, que ela dava direção para um lado, para o outro e para cima. Então ela era aquela pedra que, a partir dela, toda a construção iria seguindo de forma tudo ajustado para nada cair. E se fosse um arco, ela ficava em cima, que ela sustentava o arco. Então depende muito do formato, mas o fato não importa muito se ela fica embaixo ou em cima, o seu significado tem relação, no caso, essa pedra é usada na linguagem figurada, apontando para Cristo, o exemplo que usa. Tipo assim como na construção tem uma pedra que dá a direção e tudo que constrói a partir dela, no cristianismo nós temos Cristo, que tudo vem dele. Então isso que é importante, tá? Você entender a importância da pedra angular e a importância de Cristo no cristianismo. Então isso é que você tem que focar. Tá? Essa questão que Paulo aqui, não somente Paulo, como o próprio Cristo, Pedro também, vão usar esta linguagem porque isso era muito comum naquela época e todo mundo entendia. Então era muito assim do cotidiano das pessoas, né? As pessoas entendiam disso. Então trazendo para os dias de hoje fica um pouco difícil visualizar. E aí pode ser que algumas pessoas sentiram dificuldade, mas aqui está falando da importância
de Cristo como sendo aí o fundamental para toda a doutrina do cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo. Aqui a gente pode até enfatizar uma aplicação desse primeiro ponto, né? Este primeiro ponto, você vai enfatizar essa questão da pedra principal, a pedra angular, né? O que era essa pedra? Que ela, no caso, Cristo, né, é a pedra angular do cristianismo, da igreja. E aqui fica claro que todo o cristianismo depende de Jesus Cristo. Tá? O cristianismo não precisa de político, o cristianismo não precisa de pessoas ricas, o cristianismo não precisa da ajudinha do governo, o cristianismo não precisa de nada disso. O cristianismo só precisa de Jesus Cristo. Tem muita gente que fica feliz porque tem muitos deputados crentes, nós temos um presidente que simpatiza com os cristãos evangélicos, nós temos, sim, tal, é um momento muito bom para a igreja. Esquece isso. Esquece. Isso aí, de forma talvez externa, exterior, algumas pessoas podem ver uma certa vantagem nisso. Mas, do meu ponto de vista, isso não tem influência nenhuma na igreja. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo. Tá? Pode ter influência sobre alguma outra denominação, pode destacar uma ou outra denominação, mas a igreja de Cristo, que é composta por todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as denominações, ela não precisa de político. Tá? Isso não influencia em nada. Então, você que está numa igreja, que pertence a uma igreja, saiba de uma coisa, você pertence à igreja invisível de Cristo. E esta igreja invisível, ela não depende de nada, ela só depende de Cristo. Então esquece qualquer tipo de influência exterior que está ajudando a igreja. A igreja não precisa dessa ajudinha exterior. A igreja só precisa de Cristo. Por isso que ele é a pedra fundamental, a pedra angular. Tá? E a igreja, quando ela deixa de ter Cristo como pedra fundamental, ela perde o foco completamente e aí começa a entrar em heresias e teologia da prosperidade e só pensa em coisas materiais e esquece por completo o foco. Tá? Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a perder o foco que é Cristo, que é a pedra angular, a pedra fundamental. Tá, agora vamos avançar para o tópico 2. O tópico 2, o pessoal ficou com dúvida com relação à questão de apóstolos e a questão dos profetas. O texto bíblico vai falar assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então aqui entrou muito a questão de apóstolo. Quem são os apóstolos? O escritor da revista ele fez uma pequena abordagem aqui sobre os apóstolos e disse aqui que a palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro, tá? Então esse é o significado original da palavra. Ele vai citar aqui que os apóstolos foram aqueles, né, que foram escolhidos por Jesus, foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição. Atos 1, 21 e 22. Isso aqui foi deixado bem claro em Atos, porque eles queriam escolher um outro apóstolo para substituir Judas, que foi Matias. Então, os critérios usados foram esses aqui. Alguém que presenciou, que viveu com Jesus, que presenciou Jesus ressuscitado, e aí ele foi escolhido dessa forma. E aí entra a seguinte questão: existe apóstolo nos dias de hoje? Tá? Muita gente começa a se auto-intitular como apóstolo. Tem vários apóstolos em várias igrejas aí. E aí tem um certo debate em torno disso. Se a gente entender que o apóstolo é simplesmente uma pessoa que tomou a iniciativa de fazer a obra no lugar, de abrir uma igreja, de fundar uma igreja, de começar um ministério, ou quem sabe enviado por uma outra igreja para começar um ministério e falar assim, eu sou enviado para fazer a obra de Cristo. Nesse sentido, a gente pode até dizer que existe sim apóstolo nos dias de hoje, no sentido de que alguém que foi enviado por uma outra igreja como missionário para realizar uma obra. Agora, apóstolo de Jesus Cristo como um título, da mesma forma que Jesus deu para os apóstolos da igreja primitiva, os seus discípulos, Paulo, eu vou falar, né? Mas a Bíblia também fala de Paulo e Barnabé e Tiago, irmão de Jesus. Então, desse mesmo formato não existe mais hoje. Porque o apóstolo, o critério para ser apóstolo, ter visto Jesus após a ressurreição, tá? Atos 1, 22, e ter sido comissionado pelo próprio Jesus. Então, assim, alguém enviado pessoalmente por Jesus. Por que Paulo era apóstolo? Porque Paulo viu Jesus depois que ressuscitou. Jesus ressuscitou. E Paulo foi comissionado por Jesus.
Por isso que Paulo sempre se apresenta como apóstolo no começo de todas as suas cartas, e Paulo também, de vez em quando, ele se preocupa em fazer uma defesa do seu apostolado, provando que de fato ele foi chamado para apóstolo. Então daí a importância de entender que ser apóstolo não é simplesmente a pessoa se auto-intitular, no seguinte sentido bíblico aqui, de apostolado. O apostolado, de acordo com a Bíblia, é alguém que foi enviado pessoalmente por Jesus e viu Jesus depois que ressuscitou. Paulo e Barnabé são apóstolos também, além dos 12 apóstolos de Jesus. Paulo e Barnabé, Atos 14, 14. Então a gente sabe que Paulo é chamado de apóstolo, Barnabé é chamado aqui também em Atos 14, 14. Gálatas 1, 19, Paulo se refere a Tiago, irmão de Jesus, como sendo apóstolo também. E se a gente for parar para pensar, em 1 Coríntios 15, 6, diz que 500 pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou. Então não sabemos se Jesus comissionou outras pessoas além desses que eu citei. Os 12, mais esses 3 aqui, que no caso são 15. Tá? A gente tem na Bíblia 15 apóstolos citados que a gente tem certeza. Outros apóstolos podem sim ter existido na igreja primitiva, mas nós não sabemos. Talvez sim, porque Jesus viu muita gente, pode ter comissionado outras pessoas. No entanto, para os dias de hoje, não existe mais apóstolos. Até mesmo porque os apóstolos, eles tinham uma autoridade para dar um ensinamento como se fosse o próprio Cristo. Eles tinham essa autoridade, porque eles ouviram de Jesus. Paulo mesmo fala que o evangelho que ele não recebeu dos outros apóstolos, ele recebeu diretamente de Cristo. Então Paulo recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Então ele ouviu diretamente de Jesus e transmitiu esse evangelho. Tá? Então quem é hoje que tem essa autoridade? Ninguém tem essa autoridade. Então aqui fala fundamentado sobre o fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eles tinham esta autoridade de transmitir o ensinamento puro que eles receberam de Jesus. Então as palavras que eles transmitiam eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo que ficaram registradas na Bíblia, onde nós temos hoje o Novo Testamento. Então a gente fala assim, mas Lucas não era apóstolo, Marcos não era apóstolo, e eles escreveram aqui os evangelhos. No caso, tem o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos. Inclusive, o Evangelho de Lucas é tido aí pelos estudiosos como o mais brilhante livro escrito de todos os tempos. Então é um livro sensacional, o Evangelho de Lucas, uma pesquisa profunda que ele fez. Mas Lucas era secretário de Paulo, então tinha um apóstolo do lado ali. Tá? Marcos era secretário de Pedro, então tinha um apóstolo do lado ali. Então eles não eram apóstolos que escreveram, mas eles tinham um apóstolo do lado, eles escreveram debaixo da bênção dos apóstolos. Então os escritos de Marcos e Lucas são sim fiéis aos ensinamentos de Jesus, são inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que foram aceitos no cânon. Tá? Existem por aí outros evangelhos, evangelhos que são chamados evangelhos que não canônicos, evangelhos que sofreram modificações ou que, no caso, foram escritos por pessoas que não eram apóstolos, mas colocaram lá como se fosse, enfim, foi descartado. Foi descartado, não foi aceito no cânon, só foi aceito no cânon evangelhos escritos por apóstolos, no caso Mateus e João, e 2 que não foram escritos por apóstolos, mas supervisionados por apóstolos. Então a autoridade dos apóstolos ela não existe mais, morreu lá com eles. Foi um ministério para aquela época, não existe mais apóstolos nos dias de hoje. E ele cita aqui profetas. Agora o que significa essa palavra profeta, Profeta. Aqui profeta, se você for analisar o contexto do Novo Testamento, profeta era aquele que transmitia uma mensagem que era uma mensagem divina, tá? Mais ou menos no seguinte sentido, eu estou transmitindo aqui uma mensagem divina, ou no sentido pagão, alguém que transmitia algo que ele estava adivinhando. Tá? Então era usado no meio dos pagãos também alguém que estava adivinhando, tinha poderes de adivinhação, era chamado de profeta também. Então tinha vários significados a palavra profeta naquela época. E aí fica bem claro que no Novo Testamento não temos mais profetas da mesma autoridade do Antigo Testamento. O que tem no Novo Testamento é o dom de profecia que qualquer crente pode pedir. Tá? Qualquer crente pode receber
este dom de profecia, e este dom de profecia, ele é algo dado pelo Espírito Santo, mas que o profeta, ao transmitir a mensagem, ele pode confundir e não transmitir a mensagem pura, 100%. Por esse motivo, esta palavra que é transmitida, ela pode não ter, assim, ela pode não é que ela não pode não ter, ela não tem a mesma autoridade da Bíblia. Não é que não pode não ter, ela não tem, tá? Como assim é? Alguém recebe uma mensagem de Deus e transmite essa mensagem e ela não tem uma autoridade divina? Não. Se a gente observar, vamos lá. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, para não desprezar as profecias e reter o que é bom. Como assim? Eu não desprezo e vou filtrar e reter só o que é bom? Paulo fala em outro momento, na carta aos Coríntios, do dom de profecia, fala do dom de discernimento, que a profecia ela é entregue, mas ela tem que passar por um filtro, para saber se ela é ou não verdadeira. Então, aquele dom de profecia que tinha no Antigo Testamento, o ministério profético, ele não passava por isso. Já pensou? Isaías profetizando e Deus falando assim, olha, filtra, analisa para ver se o que Isaías está falando é verdadeiro. Não, Isaías falava com uma autoridade como se fosse o próprio Deus falando, assim diz o Senhor. Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eles falavam com uma autoridade divina. Esta autoridade ela não tem no Novo Testamento. Tem o dom de profecia, mas o profeta ele tem que ser ele tem que passar por um crivo, né? Não é só chegar lá, eu sou profeta, eu falo aqui, o que eu falei está falado. Não é bem assim. Sem falar de que a profecia, às vezes, ela é um pouco obscura, tem uma interpretação, e às vezes o profeta ele tem o dom, ele recebe uma visão, tem um sonho, e ele traz a interpretação dele. E isso não é fiel à visão que ele recebeu. Existe isso. Vamos analisar na Bíblia. Vamos lá, Atos 21, 10 e 11. A gente tem a profecia de Ágabo. Fala assim, ó. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Observe que ele fez uma profecia com Paulo. Ágabo, um profeta do Novo Testamento. Paulo vai ser amarrado pelos judeus e entregue para os romanos. Quando a gente vai para o versículo 32, fala assim, ó. E este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tributo e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Primeiro, não vou dizer erro, mas primeira divergência da profecia de Ágabo. Paulo não foi entregue pelos judeus aos gentios, no caso aos romanos. Os romanos tomaram, tá? Tomando logo consigo os soldados, ele correu e quando viu o tributo dos soldados, cessaram de ferir Paulo. Então eles pararam de ferir Paulo devido a uma pressão dos romanos, porque se deixasse na mão dos judeus, eles iam matar Paulo. Então, a profecia aqui vai dizer que eles entregaram, mas não foi bem assim. 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Olha só, quem foi que amarrou Paulo? Foi os judeus ou foi os romanos? Os romanos. Mas a profecia dizia que era os judeus. A profecia fala assim, ó, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta. Então, a profecia ela teve uma certa falha. Não vou dizer assim uma falha. Pode ser que Ágabo teve uma visão de Paulo amarrado com os romanos e uma multidão de judeus enfurecidos. Tá? Pode ser que ele teve essa visão. E ele interpretou esta visão que os judeus iriam amarrar Paulo e entregar aos romanos. E o que aconteceu foi que os judeus pegaram Paulo, começaram a espancar, os romanos foram lá, tomaram Paulo da mão dos judeus e os romanos amarraram. Então, apesar da profecia estar no rumo certo, ela não foi 100% fiel.
Então aqui é um exemplo de que a profecia, a revelação que o profeta recebe, o profeta do Novo Testamento, esta revelação pode sim vir com algum elemento que meio que mancha um pouco a mensagem, não é 100% fiel. Então a gente não pode dizer que o dom de profecia, os profetas do Novo Testamento tinham a mesma autoridade. No entanto, é um dom importante, a igreja tem que buscar, os crentes têm que buscar, e a igreja, para crescer, tem que ter o dom de profecia. Então, os profetas do Novo Testamento, eles são pessoas que têm a responsabilidade de pregar a mensagem, de exortar, de ensinar. Tá? O profeta não é só aquele que recebe a mensagem divina. Se você olhar tanto no Antigo Testamento como no Novo, o profeta ele tem meio que essa responsabilidade de exortar contra o pecado, de falar, olha, você está no erro, se você não sair do erro, Deus vai pesar a mão sobre ti. Então o profeta ele é também um pregador, ele entrega a mensagem de Deus de forma assim que ele tem aquela autoridade do Espírito Santo, ele tem a unção do Espírito Santo, né, mas baseado nas Escrituras. Ele não pode entregar uma mensagem nova, algo extraordinário vindo do além. Não, ele tem que entregar uma mensagem baseada na palavra de Deus. Então, os profetas, o fundamento aqui dos profetas é justamente isso, dos apóstolos, aqueles que foram comissionados por Jesus, e os profetas, aqueles que estão ali na linha de frente, trazendo a mensagem de Deus, exortando contra o pecado, pregando, ensinando. Então, é nesse sentido. É claro que os profetas da igreja primitiva, eles tinham até um pouquinho mais assim de autoridade do que os profetas de hoje, porque tem profetas hoje também que recebem o dom de profecia, tá? Então, nesse seguinte sentido que eu expliquei aqui. Então, porque eles estavam ali com os apóstolos, eles tinham o ensinamento de Jesus também de forma mais pura, ali diretamente de Cristo. Muitos deles conviveram com Cristo. Então, pode-se dizer também que eles tinham uma certa autoridade ali, maior, né? Mas não uma autoridade tão grande quanto profetas, no caso do Antigo Testamento. Eu acredito que tenha ficado claro essa parte aqui, mas que aqui tudo isso esses profetas. Os apóstolos estão o quê? Transmitindo a mensagem de Cristo, que é o fundamento. É ele, é Cristo, é a pedra angular. E aí o terceiro tópico eu vou dar uma dica de aplicação aqui no terceiro tópico, que fala da questão de nós sermos a morada do Altíssimo. Tá? Nós somos o templo do Espírito Santo, isso aí é algo que todo crente sabe. Tá? Todo crente, assim que ele se converte, fala, a partir de hoje Deus mora em ti, o Espírito Santo habita em ti. Então somos templo do Espírito Santo. E essa questão de ser templo do Espírito Santo é muito importante porque muitas vezes surge nos dias de hoje a questão do templo, da construção em si. Tá? Muita gente, porque a igreja é um lugar sagrado, a igreja é isso, a igreja é aquilo, tem meio que uma certa adoração ao templo. Tá? Só serve se for na igreja. Então, nesse período de pandemia agora, tem muita gente sofrendo, porque não podemos ir à igreja. Né? Aí acha que orar em casa, ler a Bíblia em casa, não é a mesma coisa da igreja, porque a igreja, o templo, tem algo a mais, algo de diferente. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o pior dessa pandemia não é nós não irmos à igreja, é nós não nos reunirmos. Esse é o problema, tá? Porque o bom de irmos à igreja é porque lá nós encontramos os irmãos e nos confraternizamos, conversamos. Um amigo meu, ele é pastor e ele chama os cultos lá de celebração. Ele fala assim, culto a gente presta o dia inteiro. O tempo todo a gente está prestando um culto a Deus. Na igreja a gente faz uma celebração, é uma união com os irmãos. Eu gostei da ideia dele, de chamar de celebração, porque é um momento de celebrar juntos. E não importa se é naquele templo construído, ou se é na casa de alguém, ou se é numa praça, não importa onde. O importante é os irmãos estarem juntos. A ideia da Santa Ceia, comunhão. A igreja de Corinto era uma igreja complicada porque tinha divisão, a Santa Ceia estava acontecendo tudo errado, não tinha comunhão com os irmãos, um comendo na frente do outro, então faltava comunhão. E o importante de nós congregarmos, irmos à igreja, é vivermos em comunhão. Tá? Essa ideia do templo em si, isso era do Antigo Testamento, passou, o templo não tem mais validade. Tá? Hoje, qualquer local que nos protege da chuva, do calor, que tem banco para sentar, é confortável, serve para ser uma igreja, não tem problema. Tá? Qualquer local, o importante é se reunir com os irmãos. Tem pessoas que vão à igreja, lá, não fala com ninguém, sai falando mal dos outros, na verdade, com a cara emburrada. O que ele fez lá? Não fez nada. Não fez nada. E a igreja? Porque a igreja é um local sagrado. Mas chega lá, você não confraterniza com os irmãos, só fica falando mal dos outros, você não fez nada. Tá? Você
não prestou um culto a Deus, você não celebrou com os irmãos, não valeu de nada. Então a ideia de ir à igreja é viver a comunhão com os irmãos. Tá? A gente sabe que nesse período de pandemia está muito complicado, não pode ter aglomeração. A gente sabe que isso vai passar, se Deus quiser, isso vai passar. E quando passar, nós vamos voltar a nos reunir, mas continuamos com essa comunhão, mesmo que seja online, mesmo que seja redes sociais, a gente tem que continuar comungando, né? Infelizmente, tá difícil, até a Santa Ceia, estão fazendo Santa Ceia online, tem gente que critica, mas eu não critico não, a ideia da Santa Ceia é comunhão, é estar todo mundo junto mesmo, né? Eu acho que é válido isso aí, e a ideia é manter esse espírito de comunhão, manter esse espírito de estarmos juntos, porque quando passar tudo a gente vai voltar a se reunir, seja lá no templo, seja em casa, não sei onde, mas a gente vai voltar a se reunir. Então é isso, a ideia é essa, nós possamos entender o valor da comunhão. Não o valor do templo em si, da construção em si, mas da comunhão com os irmãos. Isso é o mais importante, porque o templo somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Bem, eu encerro aqui. Espero que você tenha compreendido a lição. Peço desculpas se tiver ficado longo o vídeo, mas eu me empolgo e começo a falar muito. A ideia é sempre fazer um vídeo curto, mas eu nunca consigo. Então eu agradeço você que assistiu até aqui e deixa seu comentário, deixa sua participação. Qualquer dúvida é só entrar em contato. A paz do Senhor. Até a próxima aula.